Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Com 12 votos a favor e 7 contra, a Câmara aprovou a abertura de uma CPI para investigar a utilização dos recursos destinados para Teresópolis no combate à Covid-19. Esse tema vem sendo debatido desde a semana passada, quando o vereador Rangel anunciou que apresentaria esse pedido. Na segunda-feira, o prefeito ainda tentou reverter a situação, pedindo apoio de associações como FESO, como CDL, Sim Comércio, Igreja Católica, Igreja Evangélica, OAB e outras instituições, mas não obteve sucesso. Vamos ver agora o nome dos vereadores que aprovaram, que foram a favor dessa CPI e aqueles que entendem que ela não seria necessária. Assinaram a favor dessa comissão parlamentar de inquérito o autor dela, vereador Rangel, o presidente da casa, vereador Leonardo Vasconcelos, o vereador Fidel Faria, Márcia Valentim, doutor Amorim, Fabinho Filé, que tem base eleitoral no interior do município, base fortíssima, João Miguel, Dudu do Resgate, Bruninho de Vargem Grande, Maurício Lopes, que inclusive falou de outros procedimentos semelhantes já realizados na casa, o vereador Luciano Santos e ainda o vereador Elias Maia. Esses, na faixa azul, são aqueles que entendem a necessidade de uma investigação mais a fundo da Câmara Municipal da utilização dos recursos destinados ao governo municipal, ao governo Vinícius Clausen, para o combate à Covid-19 em Teresópolis. Foram contra a instalação dessa CPI, a abertura desse procedimento, que no final das contas, inclusive, pode beneficiar o governo. Afinal de contas, é informado frequentemente pelo governo Vinícius Clausen que está tudo em dia, que os dados estão no portal da transparência. Então, chegando no final dessa CPI e tudo se confirmando, ela pode ser benéfica, inclusive, para o prefeito Vinícius Clausen. Mas foram contra ela, votaram contra a abertura desse procedimento os vereadores Amós Laurindo, Gustavo Simas, o jovem Gustavo Simas, o vereador Jaime Medeiros, o líder do governo da casa, Paulinho Nogueira, Teco Despachante, Érica Marra e Diego Barbosa. Diego Barbosa, inclusive, teve uma grande discussão, um debate com os vereadores Rangel, Maurício Lopes, doutor Amorim, sobre essa questão, de ser contra, diz que a Câmara tem outros meios de fazer essa investigação e que não seria necessária a abertura dessa CPI na casa. Então fica aí os nomes, são esses nomes aí em azul, quem é a favor, quem votou a favor da abertura desse procedimento pela Câmara Municipal e aqueles que votaram contra esse procedimento, contra a CPI. Mais informações sobre esse processo você confere em nosso site netdiario.com.br. Coincidentemente, exatamente 10 anos atrás, na mesma data, a Câmara Municipal também votou a favor da abertura de uma CPI contra um prefeito. Voltando no tempo, exatamente uma década atrás, a Câmara aprovou a abertura de uma CPI para investigar contratos emergenciais celebrados em Teresópolis após as chuvas. O que é isso? É aquela questão da tragédia de 2011. O então prefeito Jorge Mário Sedlacek. Logicamente, uma situação não tem nada a ver com a outra, apenas uma coincidência. Só lembrando, reforçando, coincidentemente, na mesma data, uma década atrás, a Câmara aprovou esse procedimento. Na ocasião, essa grande multidão esteve lá na frente da Câmara pressionando os vereadores, pedindo a abertura dessa CPI. Dessa vez, por conta da pandemia da Covid-19, logicamente, não foi feita nenhuma manifestação em via pública, não se pode fazer aglomerações. Mas nas redes sociais foi grande a movimentação aí, os debates, as discussões, os pedidos pela abertura da CPI e também pessoas defendendo o governo Clausen, dizendo que não há necessidade nenhuma desse procedimento. Vamos agora falar de vacinação. Teresópolis iniciou aí mais uma etapa do calendário de imunização no município. Teve início nesta terça-feira, A cidade recebeu aí 8.400 doses do governo estadual e montou um posto de atendimento lá no bairro da Tijuca, nas proximidades da Secretaria de Saúde, para realizar essa etapa, Mais uma etapa da imunização lá no bairro da Tijuca e também unidades
no interior do município, em Pessegueiros, no 2º distrito, e em Bom Sucesso, no 3º distrito. Vamos agora, se você ainda não viu o calendário, né, que saiu para essa semana aí, tem um calendário, aliás, para os próximos dias, né, passa dessa semana, um calendário de imunização aí com essas 8.400 doses que chegaram a Teresópolis. Nesta terça-feira foram vacinados idosos de 75 anos, aí na quarta são os idosos de 74, dia 25 de março, quem tem 73 anos, os de 72 serão atendidos em 26 de março, no dia 27, idosos de 71 anos e, no começo da próxima semana, dia 29 de março, aqueles com 70 anos. Você de 70 anos, dessa faixa etária, no dia 29. Lembrando que idosos acima dessa faixa etária, que ainda não foram vacinados, poderão comparecer para receber a vacina e que não é necessário obedecer aquele rodízio de CPF para vacinação, inclusive para os acompanhantes dos idosos. Lembrando, imunização lá no bairro da Tijuca, na Secretaria de Saúde, e também essas unidades aí no interior. Pessegueiros, 2º distrito, e Bom Sucesso no 3º distrito. O colega Cacau Repórter, José Carlos Cacau, esteve lá no bairro da Tijuca e conversou com o secretário Antônio Henrique sobre essa nova etapa da imunização, explicando inclusive em relação à segunda dose para esse público. Você que está hoje aqui, né, secretário, tomando a primeira dose da Coronavac para 75 anos, você não pode ir pro alto, tem que esperar um prazo para poder tomar a segunda. Isso, tem que esperar. Hoje, quem faz a primeira dose hoje da Coronavac, estamos marcando para o dia 13 de abril a segunda dose da Coronavac. O secretário, na verdade é o seguinte, é simples. É ficar atento ao papelzinho, o documento que a pessoa recebe com a primeira dose e a segunda já é marcada. Já é marcada, no próprio comprovante já é marcada a segunda e a gente, quando chega a próxima data, a gente informa o local. Se é aqui, se é na Feira do Alto, enfim. Conforme, Cacau, vai baixando a idade, eu vou tendo maior público. Então, 70 anos, já tem mais pessoas, então a gente vai ampliando os locais. Exatamente. Para a gente poder finalizar, secretário, Teresópolis está bem avançado, porque eu olhei quando a Janaína, secretária de comunicação, me enviou o cronograma, já tem a previsão aí de pessoas de 70 anos que vão ser vacinadas, não é isso? Já tem, Cacau. Chegou, nós estamos com 8.000 doses. Graças então, a Deus. As pessoas podem vir com calma. Nós separamos a cerca de 1.200 doses para cada faixa etária, para a gente ainda contar com uma gordurinha aí de vacina. Então as pessoas não precisam vir para a fila, Cacau, 5 horas da madrugada. Não precisa, olha só, você está vendo aqui, está sem fila. Chega essa hora, estamos sem fila. Então as pessoas podem vir com calma. Vamos vacinar até sexta-feira direto, tá? Uma teresopolitana utilizou as redes sociais para denunciar uma grande demora no atendimento no centro Covid instalado no ginásio Pedrão. Segundo a publicação da Cristiane Freitas, que teve mais de 100 compartilhamentos rapidamente, ela ficou 9 horas aguardando atendimento médico no Pedrão, acompanhada da mãe de 79 anos. Segundo ela, segundo essa denúncia, havia apenas uma médica de plantão para dar conta de atender aos casos graves, despachar ambulâncias e ainda tentar atender a quem chegasse ao local. Está aí o atendimento, o centro lá do Pedrão, centro Covid do Pedrão, que há mais de um ano funciona naquele local e algumas vezes, às vezes falta um médico, tem alguma demanda além da capacidade e acaba gerando situações desse tipo. Com o decreto municipal em curso, reforçando as medidas ríspidas, medidas restritivas de circulação, a Guarda Civil Municipal esteve nas principais praças da cidade para fazer a interdição desses locais. As equipes estiveram no centro da cidade, na Praça da Matriz de Santa Teresa, fazendo esse isolamento aí, na área principal da praça. Ela é dividida em duas, essa parte à frente da capela da igreja de Santa Teresa, e ao lado da igreja acabou continuando liberado. Mas aí onde existe essa decoração de Páscoa, tem também alguns bancos ali, essa parte foi fechada e durante a maior parte do dia ficou posicionada ali uma viatura da Guarda Civil Municipal, informando que, de acordo com o decreto, os espaços públicos não podem ser utilizados. Também estiveram essas equipes da Guarda Civil Municipal nas outras praças da região central do município. Pelo menos nas principais foi feito esse trabalho aí, na Praça de Santa Teresa e na Praça Olímpica de Luiz de Camões. O parquinho aí foi colocada também aquela fita
pela fita amarela, indicando, né, e pedindo a boa vontade para que o espaço não seja utilizado, né, porque não tem portão aí, se tivesse era baixinho também, era só pular, mas tem essa fita indicando que o espaço não deve ser utilizado, né, buscando aí o bom senso dos pais aí das crianças. Nas duas quadras, tem a quadra que geralmente é utilizada para a prática do vôlei e também a quadra do futsal, que essas quadras têm a telagem um pouco mais alta, existem portões, eles foram trancados aí, né, para evitar o acesso, a utilização, que é o que ocorreu aí durante a pandemia inteira, né? Esse decreto não é nenhuma novidade, que não se pode utilizar as praças, todos os decretos tinham essa informação, mas durante um ano houve aglomeração, futebol, o ano inteiro ali. Agora a prefeitura fez essa utilização de cadeados ali, tentando que os espaços não sejam utilizados. Mas olha só, tem cadeado, foram lá, arrombaram a tela, e a prefeitura, no lugar de consertar a tela, né, pegar um pedacinho de arame ali e fechar esse pedaço que foi aberto, colocou mais uma fitinha amarela. A prefeitura também fez essa medida aí lá no acesso da piscina Sloper, que fica na proximidade da portaria do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, para que esse local, que geralmente tem muita utilização no verão, não seja utilizado. Segundo informado, esse movimento aí de interdição, entre aspas, das praças será realizado em todo o município. Na tarde desta terça-feira, nossa equipe fez um registro pelas principais ruas do centro da cidade para verificar se houve realmente a redução no movimento por conta do rodízio de CPF. O flagrante mostra que aparentemente realmente reduziu aí o número de pessoas em circulação na região central do município. Está aí o Parque Regadas, JJ de Araújo Regadas, está aí a informação na lotérica, né, CPF ímpar, somente podem ser atendidas as pessoas com esse final de documento. Calçada da Fama, que é o principal centro comercial do município, também com movimentação bem menor do que em dias anteriores, bem reduzido mesmo, e essa situação se reflete em boa parte da cidade, né? Uma alternativa encontrada pelo governo municipal para tentar diminuir o número de casos, né? A gente segue aí com mais de 6 mil casos ativos em Teresópolis, impressiona, mais de 6 mil casos ativos em Teresópolis e 0 leitos, não tem leitos de UTI, não tem leitos clínicos e no início da manhã dessa segunda-feira, dessa terça-feira, aliás, havia 44 pessoas na UPA, 44 pessoas na UPA aguardando transferência para outros municípios, para onde a gente não sabe, né? Onde houver vaga, e foi informado pelo sistema de regulação do governo do estado. Duque de Caxias, Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, onde aparecer vaga, Campos dos Goitacazes, onde aparecer vaga para onde o paciente será encaminhado. Além disso, somente de segunda para terça-feira, preste atenção nessa informação também, somente de segunda para terça, 11 novos óbitos, 11 novas mortes em consequência da Covid-19 em Teresópolis. Outras ações realizadas são as operações de trânsito, né, as barreiras sanitárias nos principais acessos do município e também operações, as blitzes, para tentar aí fazer fiscalização e tentar fazer com que as pessoas não circulem nem de carro, né, se não estiverem no dia do seu CPF. Aí, olha só esse flagrante. Trânsito parado por conta dessa fiscalização aí na região central do município e olha por onde os motoqueiros, né, nem são motociclistas, estão passando pela ciclofaixa, o que é proibido. Ciclofaixa é para bicicleta, é para caminhante. Essa não é uma ciclovia exclusiva das bicicletas, ela é uma área compartilhada entre caminhantes e ciclistas. Aí vem o espertão e passa pelo caminho das bicicletas e dos pedestres. Inclusive tem uma outra imagem aí que o pedestre, aliás, quase é atingido pelo motoqueiro que vem acelerando pela ciclofaixa. Além desses casos aí, desses motoqueiros aí na ciclofaixa, teve um outro flagrante enviado para a nossa redação de um carro estacionado na ciclofaixa. Olha só, a pessoa vem caminhando ou se vier pedalando, se for o caso, não pode passar porque pararam o carro na ciclofaixa. Não há informação se estava com problema mecânico ou não, mas ciclofaixa não é local para estacionar, né? É local para parar, né? Tem um recuozinho, parou no recuo, ligou o pisca-alerta não permite que você utilize uma área que não é sua. Essas imagens, esses flagrantes, refletem o que vem acontecendo na cidade em diversos momentos. Motos, principalmente, né, aumentou bastante o número desse tipo de veículos circulando por conta do sistema de delivery, só que muitos são motoqueiros e não são motociclistas e não estão respeitando as regras de trânsito.
Quer ver um exemplo? Além desses casos aí de passar com a moto pela ciclofaixa, colocando pedestres, ciclistas em riscos de atropelamento, frequentemente, atenção Guarda Civil Municipal, se quiser fazer um flagrante é só ficar parado ali próximo à esquina da rua José Corrêa da Silva Júnior, muita gente conhece como esquina do pecado. Essa via foi dividida em duas, ela vai sentido São Pedro e sentido, quem pode sair da rodoviária, pegar sentido Vale do Paraíso. Aí o motoqueiro, espertão, no lugar dele seguir um pouquinho na Adelfim Moreira e descer pela Monte Líbano, Delcio Monteiro, Monte Líbano, e voltar sentido Bairro do Alto, ele vem pela José Corrêa da Silva Júnior e atravessa um local que não pode haver travessia e cruza o canteiro central para seguir sentido alto. Vai ganhar 2 minutos no seu tempo de entrega, no tempo de trabalho. Mas pode atropelar um ciclista, um pedestre e se envolver em um acidente de trânsito, porque o motorista não está esperando uma moto atravessando ali no canteiro central, nesse ponto. E isso tem sido frequente naquele ponto ali, só nesse ponto, além de outros, do canteiro central. Então, atenção, Guarda Civil Municipal, o Gil, o Wellington, o chefe da guarda, a gente entende que a GCM está sobrecarregada, afinal de contas, a GCM tem sido destinada para todas as ações relacionadas à Covid, mas não pode esquecer também de dar uma olhadinha para o trânsito. Então fica a dica, nesse ponto ali do canteiro central, diária e frequentemente, esse tipo de situação tem sido registrada. Desde o início da pandemia, nós temos buscado aí, além de mostrar o nosso problema, o quintal da nossa casa, tentado mostrar a realidade da pandemia em outros países, com o olhar de teresopolitanos. Temos muitos moradores aqui de Teresópolis residindo em outros países. Dessa vez, quem colabora, quem fala sobre a situação dos Estados Unidos é o radialista Cláudio Misael, que por muito tempo trabalhou na Rádio Teresópolis, trabalhou em outras emissoras de TV aqui da cidade, foi colega na época de repórter policial. Então o Cláudio é um amigo aqui da casa, ele muito tempo na Rádio Teresópolis, tinha uma grande audiência, muitos ouvintes, e hoje o Cláudio mora nos Estados Unidos, com a Tatiana, com o Cláudio Júnior, a Ana Brenda, toda a família, eles moram lá nos Estados Unidos. E ele vem falar agora como está esse momento da pandemia no estado onde ele mora. Olá, equipe Jornal Diário, olá a todos os telespectadores. Estou passando então por aqui para trazer aí como está toda essa situação do Covid-19 aqui nos Estados Unidos, na área onde nós estamos residindo nesse momento, que é o estado de Massachusetts, e muitos casos, né, vêm ocorrendo, mas também tem tido uma resposta muito significativa em relação ao Departamento de Saúde e à questão dos governantes. Nesta semana, nesta segunda-feira, a partir dessa segunda-feira, dia 22 de março, começa uma nova fase, já estamos entrando na 4ª fase da etapa 1 para poder reabrir a economia local. Mas a gente vai passando isso, né, ao longo aqui da nossa conversa, de acordo com as informações publicadas neste final de semana. A partir então desta semana, os residentes em Massachusetts com mais de 60 anos e alguns trabalhadores essenciais são elegíveis para a vacinação, à medida que o estado diminuiu as restrições no comércio. De acordo com as informações, o estado deu um grande passo à frente do combate ao Covid-19, tornando mais de 800 mil pessoas qualificadas para poder, com isso, receber a imunização. O estado agora passou para a fase 4, etapa 1 do seu plano de reabertura da economia, e também rebaixou as ordens de viagem. Antes tinha que haver um limite de quarentena, até 14 dias, caso alguma pessoa ou família, né, saíssem do estado, e no regresso elas tinham então que respeitar essa quarentena. Isso já não está sendo, né, exigido pelos governantes. O governador Charles Baker, governador desse estado, defendeu em sua decisão de reabrir ainda mais o estado na última sexta-feira, após um encontro, né, com os funcionários públicos, e também dele ter recebido uma carta em aberto para poder, né, no caso, dar mais capacidade para que as empresas então pudessem estar operando. Ainda no final de semana nós tivemos uma grande ação, né, de combate ao Covid-19 em Cape Cod, ilha do qual eu estou falando nesse momento, e o Health Ministry,
que é o Departamento de Saúde, ou melhor, Ministério de Saúde, liderado por um brasileiro, fez uma grande ação com o Estado e com isso testando muitas pessoas no último domingo em relação ao Covid-19. Foi num local em aberto, as pessoas não precisavam sair de seus carros, elas eram testadas dentro dos seus próprios veículos, numa espécie de drive-thru. Logo em seguida era feito então um cadastro e essas pessoas então já entravam numa fila de espera e assim que se qualificassem, elas receberão a vacina. Já que o Estado também já publicou e divulgando tudo isso, a etapa de vacinação para todos os residentes em Massachusetts. De acordo com as informações, a partir desta segunda, dia 22 de março, pessoas a partir de 60 anos receberão doses da vacina. Está sendo liberado nesse estado vacina da Pfizer, da Moderna e da Johnson & Johnson. Essas 3 vacinas estão disponíveis para os residentes desse estado. Então, a partir de 60 anos, a partir então dessa segunda-feira, eles receberão a vacina. A partir do dia 2 de abril, até de 55 anos para cima, pessoas com mais de 55 anos receberão então a vacina, são qualificados para receber a vacina, e a partir do dia 19 de abril, pessoas com idade de 16 anos para cima receberão também a vacina. Esse calendário já foi divulgado pelo governo do estado para orientar todas as pessoas, e um telefone e um site também colocado à disposição para que todos os residentes já se cadastrem-se para que elas possam então aguardar assim a sua vez. Obrigado, Cláudio. Como ouvir essa voz e não lembrar dos bons tempos de Rádio Teresópolis? Então, você que era ouvinte da Rádio Teresópolis, eu fiz o repórter policial lá por muito tempo e o Cláudio Misael também trabalhou na emissora por um longo período. Então, ouvir Cláudio Misael é lembrar lá dos tempos da 1510, Rádio Teresópolis. Olha só que flagrante, que situação inusitada em Petrópolis. Registro feito pelo Diário de Petrópolis, um falso pedinte nas ruas da cidade de Pedro. Que situação! Um homem foi flagrado fingindo ser deficiente físico para pedir esmolas no centro de Petrópolis. Esse caso ocorreu na rua Paulo Barbosa, uma das vias públicas mais movimentadas da cidade, e foi parar nas redes sociais. Esse destaque aí foi feito pelo Diário de Petrópolis. E nessas imagens aí, um flagrante feito por um morador de Búzios que visitava Petrópolis, o homem aparece sentado no chão, próximo à portaria de um edifício, onde ele aborda alguns pedestres, dizendo que tem a perna esquerda amputada. Mas espera aí, se ali na imagem, aí você verifica que na verdade ele não tem perna nenhuma amputada, ele está sentado em cima da perna, aí quando ele cansa e fica com cãibra, ele troca, senta em cima da outra perna e continua pedindo dinheiro. Que situação, né? Flagrante feito aí lá em Petrópolis, divulgado aí pelos colegas do Diário de Petrópolis e que gerou lá bastante repercussão na cidade vizinha. Aos 76 anos, faleceu o advogado Gilson Carvalho. Gilson Carvalho dos Santos, 76 anos, ex-presidente da subseção Teresópolis da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado formado pela Faculdade de Direito de Valência em 1978. Ele faleceu nesta terça-feira e, além desse trabalho aí na OAB como vice-presidente, como ex-presidente, aliás, da subseção Teresópolis, ele atuou bastante tempo junto à Cruz Vermelha, sempre ligado às causas sociais. Nesta terça-feira, de forma surpreendente, ninguém da imprensa soube, ocorreu uma troca de comando no quartel do 30º Batalhão de Polícia Militar. O tenente-coronel Alexandre deixa o comando do nosso quartel, do quartel aqui do bairro de Pimenteiras, e no lugar dele assumiu o tenente-coronel Cardoso. Repetindo, a gente não soube, nenhum outro colega de imprensa informou essa situação, a gente não soube, foi uma troca assim, apenas presente, logicamente por conta da pandemia, não seria feita uma grande cobertura, como foram feitas em outros anos, apenas aí policiais do quartel e outras autoridades aí da área de segurança participaram.
mas não está mais na cidade, Coronel Alexandre, e esse agora é o novo comandante aqui do quartel da cidade, Tenente Coronel Cardoso. A gente reproduz essas imagens, né, foram divulgadas aí pela própria corporação nas redes sociais do nosso quartel, e nos próximos dias vamos tentar uma entrevista, né, com o Tenente Coronel Cardoso, saber mais aí sobre ele, de que quartel ele vem, como é o trabalho que ele pretende aplicar aqui em Teresópolis. Bom, essas e outras informações, inclusive mais detalhes dessa CPI aberta na Câmara para apurar aí a utilização dos recursos da Covid-19 em Teresópolis, você confere em nosso site netdiario.com.br. A gente não trouxe mais informações aqui porque a sessão da Câmara ocorreu no mesmo momento que a gente estava aqui realizando o boletim informativo, então não deu para entrar a fundo nesse assunto. Mas você confere em nosso site netdiario.com.br. Também na nossa página, qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da utilização das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para você que acessa a nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!